Boa noite a todos acompanhando aqui o Olhos da Mente. Hoje, domingo, acabando o final de semana, o início de uma nova semana surge aí e a gente lança aqui esse quadro dentro do Olhos da Mente que tem o objetivo mesmo da gente parar para ver tudo o que está acontecendo na nossa vida, o momento em que a gente pode aprender coisas novas, parar para refletir como que o nosso corpo, como a nossa mente está reagindo a tudo que está acontecendo. Então, a gente lançou esse quadro, que é o Equilibradamente, Você em Harmonia. E hoje, para essa estreia, eu vou trazer uma amiga minha que eu conheci há muitos anos dentro da PNL. Ela é terapeuta sistêmica. Eu tenho o prazer de ter aqui na nossa companhia, Paula Silva. Tudo bem, Paulinha? Boa noite. Bom, Adri. Tudo ótimo, gratidão pelo convite, me sinto lisonjeada por essa oportunidade de estar aqui contigo e estou muito feliz. Que bom ter você aqui, que bom que você aceitou o convite, porque a Paulinha tem muito conteúdo para agregar para a gente dentro desse bate-papo. Ela que os últimos há anos, né, Paulinha, você vem trabalhando com esse lado de desenvolvimento pessoal, com várias terapias alternativas. A Paulinha, ela trabalha com constelação familiar também. E antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho dentro do seu trabalho, o que seria terapia sistêmica, Paulinha? Terapia sistêmica é uma integração de várias técnicas e ferramentas que tem um olhar como para o todo, o ser humano como um todo. Somos interligados por muitos sistemas, né? E dentro de nós tem muitos sistemas sendo interligado todo momento, né? Isso. Então, quando a gente olha para o todo, da integralidade, a gente olha para o sistema corpo, mente e alma, que é o trabalho que faço dentro da terapia sistêmica, olhando para esses três pontos, que é um ponto só, que é o ser que somos. Tudo tem que estar em equilíbrio, em harmonia, né, Paula? Para que você consiga fluir dentro dos seus objetivos, dentro dos seus propósitos. Esse é o ideal, né, Adri? Esse é o que a gente busca, harmonia e equilíbrio para o fluir na vida, para os negócios, para todas as relações. E esse é um pouco do trabalho da terapia sistêmica. É um olhar para o macro e para o micro, integrar tudo isso. Que legal, que legal. E hoje, a Paula vai trazer para a gente um assunto bem legal que a gente fala muito aqui dentro do Olhos da Mente sobre os óleos essenciais, o poder que eles têm, porque os óleos essenciais nada mais são do que químicas, componentes químicos que estão dentro da gente, as nossas emoções, enfim. E a Paulinha hoje, ela vai trazer um assunto bem legal, bem oportuno, que eu estou super curiosa para aprender também mais contigo, que é sobre como movimentar, como os óleos essenciais podem movimentar o nosso corpo, a nossa energia, através dos chakras, que você disse, os centros energéticos, né? Mas antes de a gente dando um passo para trás, Paulinha, eu queria que você explicasse o que são os chakras, que hoje em dia a gente ouve tanto falar, mas muita gente ainda não sabe. O que são os chakras? Chakras são centros energéticos, são sete chakras principais que compõem o nosso centro energético e localizado no nosso corpo humano, né? Então, esses chakras, eles interligam muitas glândulas, muitas funções dentro de nós, e eles têm a função de transportar informações do corpo físico para a alma e da alma para o corpo físico. Essa é a função do chakra. Sim. E quais são os chakras, então?
Onde que eles estão localizados, enfim. Nós temos 7 chakras principais. O primeiro chakra é o chakra base, que fica localizado bem aqui no sacro. Depois temos o chakra esplênico, que é o segundo chakra, subindo sempre de baixo para cima. Aí temos o umbilical, localizado acima um pouquinho do umbigo, aqui 3 dedos. Depois o cardíaco, localizado nessa região do coração. Depois o laríngeo, aqui na garganta. O frontal, aqui no terceiro olho. E o coronário, bem aqui no topo da cabeça. Esses são os chakras principais. Nós temos outros chakras além deles, né? Que são na palma das mãos, na sola dos pés. Tem outros chakras, o humeral, que fica nas costas. Então, a ligação dos chakras, ele é na frente do corpo, mas para trás também. É um vórtice energético que corre e interliga o nosso campo eletromagnético. Por isso que a gente sempre, quando a gente fala, a gente vai usar alguma coisa, enfim, usa na sola dos pés, enfim, eu tô com um aperto no peito, um aperto no coração, mulheres, principalmente, né, Paulinho, pode me corrigir, mas sentem muitos desconfortos, muitas vezes, aqui nessa região do ventre. Isso. Cólicas. Então, essa é uma resposta que o corpo está dando para alguma situação? Seria isso? Dos desequilíbrios energético dos chakras. Sim, é isso aí. Então, o nosso corpo responde. Por exemplo, o chakra base, ele vem das pernas, ele vem dos pés, na verdade, os pés, a panturrilha, essa região toda aqui do quadril responde ao chakra base. Então, quando a gente tem algum desequilíbrio nessa área, provavelmente o chakra ele tá obstruído. Aí, subindo um pouquinho, umbilical, pega lá toda a região sexual, das glândulas do sistema reprodutor. Então, os testículos para os homens, os ovários para as mulheres. Então, quando temos alguma disfunção no corpo físico manifestada, provavelmente o chakra está obstruído. Por isso que a manifestação no corpo físico dos sintomas é tudo psicossomático, né, Adri, que a gente fala. Então, isso acusa exatamente nessa região, nesses órgãos. Cada chakra, ele é ligado com as glândulas. Então, por exemplo, o chakra básico, ele é ligado lá com as suprarrenais, lá com os rins. O chakra sexual, que é o esplênico, ele é ligado com a gônada, que são os testículos ou o ovário. O plexo solar, ligado com o pâncreas, que é o responsável pela insulina. O cardíaco tem uma glândula que se chama timo, que é a glândula que está ligada ao sistema imunológico, que neste momento uma das glândulas que a gente tem que ativar com muita frequência, e às vezes a gente esquece delas. O laríngeo, tireoide e paratireoide. O frontal, lá na hipófise, na pituitária, que são glândulas aqui e aí dentro na parte mais cerebral. E o coronário, vamos ver, está lá ligado para o cérebro, todo o lado direito. Sim. Então, são lugares que esses centros energéticos respondem através dessas glândulas, que são esses canais de interligação energética. Então, quando um dos rins, por exemplo, acusa, a gente tem que ligar direto lá no chakra base, alguma coisa tem ali. Quando você fala assim, ativar, né, o timo, né, tem que ativar ali, principalmente nessa época, como fazer isso? Às vezes, são várias formas de ativação, né, mas a gente pode dar pequenos toques, bem aqui acima, bem aqui no meiozinho aqui da... Ai, como se chama isso aqui? Bem aqui no meio do seio. Isso. Agora tá? Alguns toquezinhos, 3 toques, 4 toques, ou também a gente pode ativar com os óleos essenciais.
Então, óleos essenciais que ativam o cardíaco, por exemplo, mandarina, pimenta, que eu amo, eucalipto, pet green, rosa, todos esses óleos, rosa é o desabrochar, né? Ele abre o cardíaco. Interessante, interessante isso. Então, você tendo esse conhecimento, você vai saber o momento que você vai usar para qual situação. E quando você fala assim, começando lá do... Qual que é? Você disse que é o primeiro? Lá no básico. No básico, Isso. Né? Qual a sequência que eu posso fazer? Que tipo de óleos que eu posso usar em todos esses chakras? Quais são os mais recomendados para cada ponto, digamos assim? Tá. O básico, ele é localizado no períneo, tá? E tem a glândula que ele responde ao suprarrenal. Então, qual o princípio do base? É essa conexão céu-terra, tudo passa por aqui, né? Vem energia subindo pelo centro dos pés, vem subindo, faz a conexão, subindo, fazendo a conexão para o cosmos, vai passar pelo base. Então, essa conexão é importante, a vitalidade é importante. Então, muitas vezes as pessoas estão pensando demais e elas não colocam os pensamentos em ação no mundo. Provavelmente falta aí um pouquinho de elemento terra. E todos os chakras, eles são ligados aos elementos da natureza. Água, fogo, terra, ar e éter. Então, quando falta esse elemento, a pessoa não consegue se colocar em ação no mundo. Então, alguns óleos que podem ajudar exatamente nesse ponto do base são o cedro, o cedro, a mirra, o líbano e patchouli. Então, se tu perceberes a composição química destes óleos essenciais, eles estão ligados de uma certa forma à terra, à raiz, ao fixar. Repete de novo, Paulinho, para mim, pelo menos cortou aqui, que você disse dos óleos. Quais são? Cedro. Cedro, tá. Mirra. Vetiver. Olíbano. E patchouli. Que legal. São todos os óleos, eles são mais... têm raízes, né? São mais ligados à terra. Sim. Olha lá, parece um lindinho ali, né? Que amor. Então, se eu utilizo esses óleos, eles estimulam esse chakra. Para te trazer mais para trazer mais o aterramento, né? Para te puxar mais para o aqui e agora. Exatamente. Trazendo essa conexão, essa conexão com a terra mesmo. Sim, eu até tenho uns do que você disse aqui, o vetiver até, esse óleo eu uso bastante, principalmente quando eu preciso, aí vem o que você falou da questão do aterramento, do foco, né? Eu uso bastante ele quando eu preciso fazer um estudo, alguma atividade que eu necessito de concentração. O meu próprio filho, quando ele vai ter aula, né? Aula online, que muitas vezes as crianças é difícil, né? Ficam dispersas. Eu passo uma meia hora antes o vetiver, daí eu costumo passar aqui na nuca, nele, aqui nas têmporas, na parte frontal, e também inalar. Eu faço bastante uso. O olíbano que você disse é esse aqui, que é o frankincense, né? Frankincense é maravilhoso. E ele é um óleo do relaxamento também, né, Paulinha? Ele provoca esse relaxamento na gente, o óleo da meditação. É o óleo de conexão, da meditação, da interiorização. Eu adoro o olíbano. É maravilhoso. E o cheiro? E o cheiro dele? E colocando... esse aí mesmo. Colocando ele no difusor é maravilhoso. E eu costumo também a colocar na cabeça das crianças, aqui no topo da cabeça, na parte da manhã, assim. De manhã eu passo
pinga uma gotinha na cabecinha deles. Ah, isso é ótimo, porque de 0 a 7, que é mais ou menos a idade dos teus filhos, né? O Vitor já passou de 7, não? Não, tem 6. Isso, de 0 a 7 anos, as crianças, é um setênio, né? E eles estão nesse processo da caminhada e da conexão de quem são aqui na Terra. Então, as necessidades da alimentação, do estudo, tudo isso está interligado nessa fase. Então, é por isso desse aterramento, eles precisam estar aterrados para poder produzir, né? Que legal. E depois, qual outro chakra que a gente... e depois, qual outro chakra e os olhos que a gente tem? Aí a gente vai subindo, tem o chakra esplênico, que é nesta região aqui das glândulas dos ovários e do testículo, essa região mais sexual. Esse chakra, ele trabalha com os elementos da água, ele trabalha com a criatividade, ele trabalha com os relacionamentos, ele está mais ou menos 3 dedos abaixo do umbigo. Então, é um chakra que trabalha exatamente com a criatividade. Então, muitas vezes, quando a gente também não consegue desenvolver algo, eu me sinto estagnado, parece que nada flui. Sim. Esse chakra aí pode estar obstruído. Então, alguns olhos, eles podem na ativação desses chakras, que é o gerânio, o sândalo e a laranja doce. Sim. Eu gosto Então, muito da laranja doce, que é a laranja lima, laranja selvagem, que de colocar até no difusor, acho que eu não estou com ela aqui, mas dentro desse blend aqui tem a laranja lima também, e é bem isso, né? Estimula a questão da criatividade. Mas aí, quando você diz assim, eu posso inalar o óleo ou passar ele ou preciso passar topicamente para essa função? Tu podes passar topicamente, mas também pode inalar. Porque tu vai dar, na verdade, quando eu inalo, daí tu dá o comando para que esse chakra seja ativado. No momento que tu usa um óleo essencial, por exemplo, de laranja doce, tu dá o comando que ele ative aquele chakra e automaticamente isso vai acontecer. Ou você coloca ali mais ou menos a 3 dedos abaixo do umbigo. Sim, aí massageia nessa região. Isso, estimulando. E aí, 3 dedos abaixo do umbigo, e aí também tem a região das costas aqui da lombar, né? Porque o chakra responde à frente e atrás. Então, é sempre importante, quando eu for estimular, eu estimular os 2 pontos, tanto na frente, mais ou menos a 3 dedos abaixo do umbigo, e aqui atrás também, bem, um pouquinho acima, né? Na mesma altura, da base da coluna. Vem subindo a lombar. Muito interessante. E depois a gente falou de 2, né? Aí. Isso, aí o terceiro chakra, que é o plexo solar. Então, o plexo solar, ele está acima. Se o umbilical, o esplênico, ele está abaixo, o plexo está acima, 3 dedos acima no umbigo. Ele tem a região das glândulas, são o pâncreas, que é a região desculpa. A região a glândula é o pâncreas, os pâncreas. Então, ele trabalha com a tolerância, o controle, o poder e a autoestima. O elemento que ele trabalha também, que ele fortalece, é o fogo. Então, no plexo solar, a gente trabalha a autoconfiança, motivação, assertividade, o poder e as emoções. As emoções estão interligadas no plexo solar. Então, alguns óleos essenciais para serem trabalhados nesse chakra específico é manjericão, a sálvia, o limão indiano, que eu amo. É O grapefruit e lavanda.
são óleos essenciais específicos para o plexo solar. Às vezes a gente se sente desvitalizado, ou tu vai a algum lugar e se sente sugado energeticamente, chega em casa acabado. Sim, acontece muito. Isso, ali, o plexo solar, que fica 3 dedos mais ou menos acima do umbigo, esse chakra, ele trabalhou muito. Então, algumas gotinhas, ou faz uma misturinha, né, de 1, 2 gotinhas desses óleos, e passa direto nele, ou inala, ou coloca no difusor, a vitalidade quase instantânea, assim, não existe mágica, né, Adri, mas, assim, as informações vão do cérebro e é muito instantâneo, assim, a gente se sente renovado. Gente, isso que você falou é bem isso, não existe mágica, porque o que os óleos essenciais são, né, para ter toda essa reação? Eles são vários componentes químicos dentro, né, dos vidrinhos, são componentes, e a Paulinha, para quem não sabe, ela é formada em química, então ninguém melhor para saber de tudo isso. E é a química que está agindo, que está interagindo ali, e mexendo, né, no nosso corpo, onde precisa, mexendo nas nossas emoções. Não é mágica. Não é mágica. Não, ela faz uma modulação neurocerebral e aí dá a informação. E como é inalado, essa informação ela é enviada muito rapidamente, né, para o cérebro. Então, ele responde. Por isso que a gente diz, a gente fica muito bem rapidamente. Mas é por causa da química do óleo que entra, reage, e aí a gente sente os benefícios no nosso corpo físico. Eu sou fã de óleo essencial. Eu utilizo óleo essencial. Antes, eu entrei na faculdade de Química em 2000, me formei em 2000. Antes de entrar na faculdade, eu já era fã. Então, eu utilizo há muito tempo. Sim, sim. E depois eu vou te perguntar sobre a sua rotina com os óleos essenciais, mas vamos continuar no pensamento, na linha de pensamento dos chakras ali. Então, esses óleos... A gente vai para o cardíaco. Ele faz um caminho, né? Os chakras, eles vêm subindo. Vem o básico, o esplênico, o plexo, e vem o cardíaco, que vem nessa região do coração. Então, essa região do coração, o que a gente trabalha nessa região? A gente trabalha com paixão, a gente trabalha com compreensão, a gente trabalha os sentimentos. Tudo que é interligado aos sentimentos está interligado ao chakra cardíaco. Então, temos alguns óleos que também ativam essa região, que é a mandarina, a menta, eucalipto, petgreen e o rosa. Então, esses são os óleos do cardíaco. E o rosa é um dos óleos que tem a vibração mais elevada, né, Paulinha? Ele é da vibração mais elevada e é o óleo mais caro, né? Essencial, falando, é o óleo mais caro. Sim. Porque são toneladas de rosas para produzir um óleo, para extrair o litro de óleo. Eu não lembro muito especificamente, mas eu acho que são 3 toneladas de rosas para... eu não lembro agora, mas é muita questão, porque é extraído das pétalas, imagina. São toneladas de rosas para produzir 1 litro de óleo. Uhum. Isso eu lembro. Imagina só o trabalho que se tem. Então, tudo isso conta na hora de você até buscar um óleo de qualidade, porque se você olha para os óleos e todos estão na mesma faixa de preço, alguma coisa ali também dá para desconfiar. Se os cítricos são óleos mais fáceis de serem extraídos, você faz aí a extração pela casca, o óleo essencial dos cítricos. E contrapartida, o rosa é um óleo muito complexo de ser extraído. Como é que eles vão ter o mesmo preço? Não existe essa possibilidade.
São óleos completamente diferentes e são muito mais, no caso das rosas, são mais caros, né? Sim. Pela quantidade de matéria-prima para extração. E é uma extração mais delicada também. E aí, quando eu uso esses óleos, eu passo aqui nessa região. Na região do cardíaco, na região do timo, sempre estimulando. Eu tenho até recapitulando ali os óleos, é o rosa, mandarina, menta e eucalipto. E o petit green. O petit green. Falando da mandarina, né? Eu tenho um óleo que eu tenho até um testemunho bem legal, aproveitando isso que você disse, que é o Tyr. O Tyr, ele é um mix de vários óleos essenciais cítricos, né? Principalmente. Cítricos, algumas especiarias. E é bem isso. No momento que eu tô sentindo muita angústia, aquele aperto no peito, e aí o que você falou, de passar o óleo para estimular ali o timo, eu passo a gotinha aqui nessa região, né? E acabo inalando a mesma gotinha. E na questão de minutos, aquele aperto passa, como se abrisse o peito, realmente é incrível, é incrível. E eu gosto muito, você não mencionou aí, mas o lavanda, um óleo que me ajuda muito nessa questão também de abrir, de tirar esse sentimento de aperto no peito. Sim, o lavanda, o lavanda ele é mais relaxante. Então, durante a noite, por exemplo, ele é um bom óleo para se usar. Mas durante o dia, quando tu sente uma sensação desse aperto, indicaria menta, por exemplo, porque o lavanda. Mas ele é maravilhoso. E ele é um ansiolítico supernatural, né? Sim, sim. Porque senão vai relaxar muito e aí eu vou querer ir para a cama, é isso? Exatamente. Mas E esse é um cuidado que a gente tem que ter com os óleos essenciais também, Adri. Eu tenho um caso clínico, depois vou te falar sobre isso. Depois tu puxa para mim. Me pergunta sobre isso para mim não esquecer. Porque era uma pessoa que usava muito lavanda. Tá, pode deixar que a gente volta nesse assunto então. E aí depois o próximo qual é? Laríngeo, a garganta, a manifestação, a comunicação. Fundamental. A nossa confiança interior, a nossa expressividade está ligado sempre à comunicação e à criatividade também, o laríngeo. É a forma como me expresso ao mundo. Então, alguns óleos que auxiliam o laríngeo, lavanda, cedro, grapefruit, rosemary, que é da... o alecrim. O alecrim. Isso. Eu amo, inclusive é o que está no meu difusor agora, ele e o lavanda. Tá vendo? E a camomila. São óleos que auxiliam na parte da comunicação. E aí, novamente, a gente pode estimular direto o ponto aqui do chakra laríngeo, fazendo massagem, sempre lembrando da parte frontal e aqui a parte das costas, né? Nessa região mais do pescoço aqui. Seria liberando. Essa partezinha funda aqui na nossa nuca, né? É ali que eu indico até para as pessoas passarem. Então, nós sempre para fazer essa conexão, né? Que não somos, o nosso corpo não é só aqui à frente, tem as costas também, que é importante fazer essa limpeza total e essa ativação. Então, esses óleos auxiliam muito no desbloqueio dessas áreas. Muito bom.
Para quem, então, gente, o lavanda eu sempre falo também, Paulinha, que é o óleo da comunicação, e é aquela comunicação, às vezes a pessoa é uma pessoa que ela não consegue expressar o que ela sente, ela precisa colocar para fora, ela precisa falar com alguém, seja o marido, seja o filho, seja dentro do ambiente de trabalho, ela precisa se expor, mostrar quem ela é, mas por algum motivo ela não consegue. Então, esses óleos que você citou aí realmente são fundamentais nesse processo. E é um processo, né, Paulinha? Porque, você usa uma vez, o efeito é muito rápido, mas cada um tem a sua maneira de lidar com os olhos, né? O corpo reagir de uma forma. E dependendo, pode me corrigir se eu estiver errada, mas dependendo da situação, ela precisa fazer um trabalho, um uso mais frequente, mais contínuo com aqueles olhos, não é isso? Exatamente, a resposta do corpo é muito sutil. Então, o tratamento a médio e longo prazo é fundamental. Na verdade, assim, óleo essencial é vida, é bem-estar, é vitalidade, né? Então, no momento que tu começa a utilizar essa farmácia mais holotrópica, a gente vai começando a diminuir cada dia mais os Dorflex da vida. Então, as dores do corpo vão sendo liberadas através dos óleos essenciais, porque o óleo essencial trabalha a mente, o corpo e o espírito. Então, quando a gente usa numa progressão contínua, essas coisas vai se manifestando na vida. Hoje, a minha farmácia é 100% natural. Então, assim, ela vai manifestando. E, obviamente, que a gente tem que ter uma disciplina, né, Adri? Eu acho que isso é fundamental. Tudo que a gente se propõe com essa questão do natural, de usar essa química natural, é uma disciplina. Então, no momento que eu utilizo com uma frequência, o corpo vai responder e eu vou sentir, a gente percebe. E chega um momento que você começa a brincar com os olhos, porque você começa a perceber como é que eles reagem no teu corpo, e aí, se você tá com algum sentimento, alguma sensação diferente, agora eu vou recorrer ao óleo tal. Não, nesse momento eu tô sentindo a necessidade de usar, de inalar esse óleo aqui. Então, você vai brincando, né, e trazendo isso para resolver as suas situações ali rotineiras, porque nenhum dia é igual ao outro. Um dia a gente acorda... Os olhos conversam com você e você conversa com eles. E aí você vai brincando. Eu acho que é uma energia energética, né? Do que a gente precisa, porque cada um é extraído de raízes, tem extraídos de caules, tem extraídos de folhas, tem extraídos de flores, cada um a extração é diferente. Então, o corpo vai solicitando, intuitivamente a gente vai indo, né, nos olhos que a gente necessita naquele momento. Verdade, foi isso que me encantou realmente por esse mundo assim natural. E aí a gente já foi o 7? Não, né? Temos mais 2, temos o frontal, que é aqui no terceiro olho, que trabalha com a inspiração, com a intuição, trabalha com a glândula pineal. E os óleos indicados é o bergamota, salvia, a laranja, o gerânio e a lavanda. Cortou? Cortou. Se você puder repetir essa parte aqui frontal, que pelo menos para mim deu um corte aqui. Então, o chakra frontal, a glândula responsável por ele então ele trabalha com a intuição, com a inspiração. Os óleos que ativam essa região aqui do frontal é o bergamota, sálvia, alecrim, petit green, laranja, gerânio e lavanda.
Uhum. Então, esses olhos, eles abrem a intuição, a clareza, o centramento, eles abrem. Eles têm esse poder. Que maravilha. E o outro aí chakra é o usa aqui mesmo, diretamente, daí você... E aqui, no caso, isso, na parte de aqui, cima... bem na crânio, isso. Tá. E aí tem o coronário. O coronário, ele trabalha com fortalecimento de esperança, que é bem aqui em cima. Os pensamentos claros sobre si e sobre o mundo. Trabalha com a conexão com o divino. Se o básico trabalha a conexão com a terra, este trabalha a conexão com o divino, que é o da coroa. Então, alguns olhos que auxiliam nesse despertar do chakra coronário é o olíbano, a lavanda, o sândalo, a artemísia, e é isso. Eles são os olhos responsáveis por essa abertura, esse desbloqueio desse chakra específico, que é o chakra da coroa. E aí eu só utilizo aqui no topo. Isso, ou inalação. Ou inalação. Dando comando para abrir o chakra coronário. Às vezes eu estou com muito excesso de pensamento, trabalha com a parte mental, carregada, não tenho clareza para nada. No momento que tu inala um desses óleos, por exemplo, o olíbano, a lavanda ou o sândalo, instantaneamente parece que, sabe, tira assim, não sei te explicar em palavras, mas os pensamentos ficam mais focados. Aquela névoa que a gente fala, né? Pensamentos, parece que tem uma névoa, a gente não consegue pensar direito, raciocinar direito. Eu tenho a mesma coisa, sabe? No momento que tu inala um desses óleos, quando tu tá com esse excesso de pensamento, quando tá com excesso mental, parece que abre, flui. É impressionante. É o que você disse, não dá para expressar por palavras, a pessoa precisa sentir realmente tudo aquilo. Para mim é assim que funciona, mas cada um tem um sentimento diferente. Mas é assim, essa névoa parece que ela dissipa. E no momento que ela dissipa, aí eu posso ver as possibilidades com mais clareza, né? Foram 7, né? Foram 7. O básico, clínico. Os básicos, obviamente, como você disse, a gente tem mais pontos no nosso corpo, mas esses são os básicos. Isso. Gente, só dando uma pausa aqui, quem está acompanhando, obrigado por estar acompanhando aqui essa estreia do Equilibradamente, né? Uma mente equilibrada, você em harmonia. A gente vai todo domingo à noite trazer um convidado diferente para a gente tratando desses assuntos sobre bem-estar, sobre esse equilíbrio de corpo, mente, espírito, né? Como você disse ali no início, Paula, nós somos um só, um todo, então todos esses lados precisam estar alinhados. E a gente precisa também, quem está assistindo, curte o Olhos da Mente, esse canal, porque a gente precisa chegar no início a 100 inscritos para que a gente consiga colocar o nome ali no YouTube como Olhos da Mente. Assim vai ficar mais fácil de propagar, das pessoas depois encontrarem o canal. Vocês que querem assistir novamente depois a Paulinha, esse bate-papo, eu recomendo vocês assistirem mais de uma vez, anotarem todos esses olhos. Eu vou fazer isso também, anotar os chakras, anotar os olhos que a gente usa para cada situação, porque a partir disso a gente vai começar a usar de acordo com a nossa necessidade, para aquilo que a gente busca, para aquilo que a gente quer. Bom, você disse para eu relembrá-la sobre um case. Isso. Né? Olha só, eu tive uma cliente que ela apaixonada também por óleos essenciais, e ela é apaixonada por lavanda. Então, ela tinha lavanda na loja,
ela tem uma loja, uma ótica, então ela tem um difusor, ela utilizava o difusor direto com lavanda. Na casa também, sempre lavanda, 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 lavanda. E quando a gente trabalha com comércio, a gente faz muitas trocas com as pessoas, né? E às vezes a gente também tem esse desgaste energético, é bem comum acontecer. E ela estava entrando num processo mais depressivo. Então, eu disse para ela, né? Porque muitas vezes as pessoas leem sobre os óleos e utilizam um único óleo com uma consciência muito intensa. E o corpo vai reagir ali intensamente sobre o que ele está recebendo de informação. Então, ela estava ficando ela estava dormindo demais, ela estava se sentindo muito relaxada. Com isso, apresentou um pouquinho de quadro depressivo. E eu disse, nossa, mas vamos mudar então os óleos. E a gente começou a trabalhar com gerânio, a gente começou a trabalhar com limão, a gente começou a trabalhar com sândalo e vetiver. Foi esses óleos que a gente começou a trabalhar. E como o corpo dela já estava super habituado a essa força mais sutil, né, dos óleos, rapidamente ela aumentou a vitalidade e ela disse, nossa, eu estou muito melhor. Eu estou tendo mais disposição para ir para a loja, enfim. E eu disse, na loja, tu também trabalha com os óleos mais específicos, porque o que acontecia? As pessoas iam para a loja, se sentiam em casa, elas não queriam sair. Então, assim, a gente tem que trabalhar, né, com óleos que dê vitalidade para a pessoa, mas que a pessoa não pense que é um consultório, que ela queira abrir o coração, né? Então, por isso que digo desse case da lavanda, porque é um óleo muito comum, as pessoas utilizam muito para o relaxamento e tudo, mas utilizado a longo prazo e muitas vezes, assim, imagina, ela utilizava em casa e utilizava também na loja. Então, é importante conhecer esse universo um pouco maior, e às vezes é isso, o corpo reage tão rapidamente que a gente tem que só fazer um ajuste. E foi o que aconteceu. A gente, como tu falaste antes, a gente brinca. No momento que a gente conhece o nosso corpo, a gente começa a brincar com ele. E brincar com os olhos que temos, né? Fazendo as misturas necessárias, porque os olhos também é energia, e energia a gente vibra com ela, e os olhos, eles conversam conosco também. Às vezes tu olha um óleo lá que tá na caixinha, paradinho, tanto tempo que tu não usa, de repente brilhou aquela tampa, que tu utiliza ele naquele momento que tu precisa. É impressionante, então, né? De uma forma você nem pensava em usá-lo, mas olhou e falou, não, é esse que a minha mente inconsciente está pedindo para que eu use nesse momento, e é bem isso. Essa é uma janela, sintonia, por isso que essa janela terapêutica que você disse realmente é bem importante você dar conta de qual óleo usar em determinado momento do seu dia, para alguma situação. E falando disso, Olinha, eu queria que você falasse um pouco como é que é a sua rotina, como é que você percebe as necessidades, em que momento que você percebe e qual óleo você recorre normalmente nas situações. Que é uma forma de contribuir para quem está vendo e quer começar a utilizar os óleos, a incorporar na rotina dela, mas fica um pouco perdida diante de tantas possibilidades. Então, eu falo que ter uma rotina com os óleos é importante também. Você saber que de manhã, ao acordar, você tem esses óleos que são legais, interessantes para você usar. À noite, relaxamento, são outros óleos, enfim. Geralmente, durante o meu dia, eu acordo direto com limão, com um pouquinho de água morna. O limão, ele faz toda a astringência do meu corpo, e eu sempre utilizo ele há muito tempo. Então, quando eu não tomo ele, eu encho. Então, esse é um problema circulatório que tenho, e o limão me ajuda muito. Então, você o quê? Você cortou. Quando você não toma, o que você faz? Meu corpo incha. Eu tenho um problema circulatório. Então, eu tenho retenção de líquido. Então, eu utilizo o limão
para a diminuir os líquidos do meu corpo, uma parte mais diurética. Então, sempre utilizo limão pela manhã, 3 gotas, e às vezes, quando saio, eu levo numa garrafinha de mais ou menos, ela é, acho que de 750 ml, aí eu coloco 4 gotas e utilizo durante o meu dia. Então, aí eu vou repondo e ela fica com gostinho de limão sempre, durante o meu dia. Então, ele é um dos óleos que me acompanha. Manjericão e alecrim trabalham muito comigo, com a questão da autoestima. Então, eu utilizo muito eles para me dar vitalidade no meu dia a dia, principalmente até as 3 horas da tarde. Mais ou menos até as 3, eles dão uma velocidade grande, então eu utilizo eles com muita frequência também. Uhum. Uma rotina com os filhos, escola, enfim, né, a série de atendimentos. Eu utilizo melaleuca para limpar o meu corpo físico e ajustar os meus chakras também. Então, eu utilizo melaleuca da base da minha coluna até aqui, em cima, aqui na nuca. Utilizo 2, 3 gotinhas e vou fazendo massagens. Utilizo também aqui na frente, no umbigo, bem na parte do plexo solar aqui, umbilical, plexo solar, faço movimentos circulares com melaleuca, porque trabalho direto com energia. Então, fortaleço meu campo energético com a melaleuca. E aí, à noite, lavanda. Aí eu coloco no difusor, para os meninos, principalmente, utilizo muito com o Arthur e com o Miguel, nos pezinhos, ou às vezes utilizo no meu escaldapé. Eu faço muito escaldapé com ervas, então utilizo os óleos também no escaldapé que faço. Então, geralmente, ou eu uso camomila, ou eu uso lavanda à noite, que são óleos mais relaxantes. Mas não utilizo nunca alecrim à noite, nem manjericão, porque eles me elevam muito a minha energia. Então, aí eu percussiono com eles. Então, eu utilizo óleos bem relaxantes. O meu corpo reage assim, dessa forma. Que maravilha! Eu gosto também de um óleo de utilizar pela parte da manhã, é o hortelã-pimenta, que ele é um óleo energizante, é maravilhoso. Ele abre as vias aéreas, ele te dá um vigor, uma energia incrível. Eu utilizo muito também ele. Gosto bastante. Principalmente quando vou, para mim, por exemplo, quando vim me preparar aqui para falar contigo, utilizei. Quando vou estudar, também utilizo o hortelã-pimenta. E eu utilizo muito nos meus atendimentos energéticos o hortelã-pimenta. Quando faço, às vezes, uma meditação, a leitura dos registros arcádicos, ou na parte mais do alinhamento energético, que a gente faz um desdobramento, eu sempre utilizo o hortelã-pimenta para voltar a conexão aqui com o físico. E tem um óleo que eu utilizo muito também, mas aí eu utilizo mais no difusor, que ele fica aqui no meu ambiente de trabalho direto, que é o olíbano. Ele não sai de perto de mim, porque eu preciso me enraizar. Dentro do autoconhecimento, percebi que eu tenho o meu chakra frontal. Meu chakra frontal, ele é muito aberto. Só muita criatividade, enfim, estou sempre no ar e eu preciso dele para me aterrar. Então, eu utilizo muito o vetiver e o líbano direto na minha sala de atendimento para me enraizar. Que legal, que legal. Bom, mais alguma situação que você quer acrescentar para a gente, Paulinha? Dentro. Ai, meu Deus, que pergunta difícil, assim. Eu acho que, assim, a harmonização do nosso campo energético, dessa consciência de quem somos, nós somos energia, né? Manifestada numa matéria. Então, esses centros energéticos, eles são fundamentais do nosso conhecimento e alimentar esses centros energéticos também de energia para a gente ter vitalidade, bem-estar, saúde,
enfim, ânimo é fundamental. Então, essa percepção que temos que ter desses canais e o como essa química natural, através dos óleos essenciais, ajudam muito nessa percepção. No momento que eu começo a sentir e a perceber o meu corpo, eu começo a ter uma conexão com quem eu sou. E aí, tudo facilita, né, na vida. Maravilha! Gratidão, Paulinha, por todo esse conhecimento compartilhado aqui com a gente. Eu amei. Pode ter certeza que eu vou assistir novamente ali no YouTube, vou anotar tudo que você disse ali, porque eu sou uma pessoa que eu preciso estar tudo assim anotadinho, bonitinho, assim eu vou memorizando, e para muitos olhos eu acabar aplicando da forma correta, né, da forma que você disse, de acordo com a necessidade. Gente, eu agradeço muito, obrigado para quem tá aqui com a gente, acompanhando ao vivo. Não esquecem de se inscrever, de curtir esse vídeo, se inscreva no Olhos da Mente. A gente tem a meta inicial de chegar a 100 inscritos, novamente eu repito, para que a gente possa, então, colocar o nome ali no canal, para o YouTube permitir que a gente coloque Olhos da Mente, e assim as pessoas acabam tendo um acesso mais fácil para encontrar todos os materiais. Então, esse é o primeiro programa do Equilibradamente. Eu estou muito feliz por você estar fazendo essa estreia aqui comigo, viu? Nossa, o primeiro programa do Equilibradamente, o primeiro programa da Paula no YouTube. Eba! Sucesso para nós. Para que a gente possa... para o canal. Estou muito feliz dessa participação. Obrigada, eu que agradeço. E o propósito é esse, é levar conhecimento, é levar para o maior número de pessoas o que realmente os óleos essenciais podem fazer de benefício para a nossa vida, para esse equilíbrio, para a gente estar sempre em harmonia, não é isso? Então, tá bem, uma ótima noite, uma semana abençoada, de muita energia, muita criatividade, muita paz para todo mundo. Gratidão, Adri, uma ótima noite para todo mundo. Um prazer sempre estar aqui. Um beijo, gente. Beijão. Tchau.